Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é o exercício da advocacia. Veremos quais são as atividades privativas da advocacia. Vimos nas aulas anteriores os requisitos para a inscrição do advogado nos quadros da OAB. Agora vamos ver quais são as atividades privativas deste profissional. As atividades privativas do bacharel em Direito que é inscrito nos quadros da OAB. O artigo 1º do Estatuto da OAB, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele prevê ali e faz a divisão dos atos privativos entre atos judiciais e atos extrajudiciais. Os atos judiciais são aquelas atividades propostas pelo advogado de postulação perante o órgão do Poder Judiciário e também dos juizados especiais, os chamados juizados de pequenas causas. A postulação judicial, então, é aquela atividade privativa do advogado que ele pode requerer, postular ou requerer, são sinônimos, né, perante o Poder Judiciário, qualquer ali conflito de interesse de seu cliente. Então, a postulação, ou seja, a representação dos interesses do cliente, representação dos interesses daquela pessoa que deu a confiança ali ao advogado para a resolução do seu conflito perante o Poder Judiciário, é atividade privativa da advocacia. Então, os atos judiciais, ou seja, a postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário ou perante o juizado de pequenas causas, é ato privativo da advocacia. Mas também há atos extrajudiciais, que não necessariamente sejam atos perante o Poder Judiciário, né? São os casos de consultoria, de assessoria e direção jurídica. Esses também são atos privativos da advocacia, não podendo ser praticados por quem não detém da inscrição nos quadros da OAB. Então, o bacharel, para exercer os atos judiciais e os atos extrajudiciais, ele necessariamente precisa ter a inscrição nos quadros da OAB. Precisa estar formado e, além de estar formado, precisa ter tido a aprovação no exame de ordem para a inscrição dele nos quadros da OAB. Então, estes atos, os judiciais e os extrajudiciais, somente podem ser praticados por bacharéis em direitos inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Importante destacar que esses atos privativos, né, da advocacia, sejam os judiciais, sejam os extrajudiciais, se eventualmente forem praticados por quem não é inscrito nos quadros da OAB, é considerado um delito, é considerado um ato ilícito, né, é considerado um exercício ilegal da profissão, e aquela pessoa, né, que está praticando estes atos privativos podem ser punidos e podem ser processados na forma da lei, seja na esfera civil, seja também na esfera penal. Então, os atos privativos judiciais e extrajudiciais não podem ser praticados por outra pessoa, sob pena de ser configurado a violação legal e também a pessoa será punida ali por exercício ilegal da profissão na esfera civil e na esfera criminal. Com relação aos atos judiciais, né, que é a postulação perante órgãos do Poder Judiciário, há exceções que a lei prevê, na qual não é necessário ali a presença do advogado. Então, há algumas exceções em que a própria pessoa pode postular perante o Poder Judiciário sem a necessidade da presença do advogado. Vamos ver algumas dessas exceções. Algumas, muito provavelmente, vocês já viram, sejam em outras aulas ou nos meios de comunicação, internet. Vamos lá. O primeiro é o habeas corpus, né? Aquela medida constitucional, né, na qual a pessoa ali que está
sendo privada da sua liberdade ou com receio de ser privada da sua liberdade, ela pode apresentar essa medida para que para que seja cessado ali a injusta privação da liberdade da pessoa. Então, o habeas corpus não precisa ter ali, né, não precisa ter ali a postulação perante o advogado. Claro, se o cliente preferir que seja por intermédio do advogado, ele pode, mas ele não precisa contratar um advogado para impetrar ali o habeas corpus. Então, a impetração do remédio constitucional, da medida processual chamada habeas corpus, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, não dependerá da utilização de serviços advocatícios. Ele não precisa contratar advogado para impetrar ali o HC, para impetrar o habeas corpus, né? Seja ele preventivo, ou seja, porque o habeas corpus pode ser quando há o risco de privação da liberdade ou quando a liberdade já foi violada, né? Então, ele pode ser tanto preventivo quanto repreensivo. Tá? É importante destacar e dizer a vocês que, em sendo necessário no processo de HC, no processo de habeas corpus, né, a apresentação de recurso, aí sim vai ser necessário e é obrigatória a presença do advogado. Então, para a impetração do habeas corpus, para que a parte pretenda ali apresentar essa medida para proteger a sua liberdade de locomoção, né, seja ela preventiva ou repressiva, não precisa ali da presença do advogado. Né? Pode ser qualquer pessoa, ali pode apresentar, ali nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, pode apresentar o habeas corpus. Mas, se for necessário a interposição de recurso da decisão do habeas corpus, da decisão do HC, aí vai ser obrigatório ali a presença do advogado. A segunda é os juizados especiais estaduais, os chamados popularmente como juizados de pequenas causas. Os juizados especiais estaduais, nos termos do artigo 9º da Lei 9.099 de 95, também não precisa ter a presença do advogado para a pessoa ali postular diretamente perante o Poder Judiciário. Então, a pessoa está com algum problema com alguma empresa, com alguma pessoa, né, ela pode ajuizar a sua ação sozinha, sem a presença do advogado, né, perante o Poder Judiciário dos juizados especiais cíveis estaduais, nos termos do artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Esta possibilidade são para as ações judiciais que têm um valor da causa reduzido, ou seja, ilimitado, né? Todas as ações que não exceder 20 salários mínimos, aí eu não preciso contratar advogado. Superou este valor de 20 salários mínimos, obrigatoriamente eu preciso da contratação de advogado. Ou seja, a parte pode atuar sozinho perante o Poder Judiciário nos juizados especiais estaduais, quando o valor do processo, quando o valor da causa não exceder 20 salários mínimos, né? Passou dos 20 salários mínimos, não tem como, ela tem que apresentar ali, ela tem que se fazer representar por um advogado. Aí se torna uma atividade postulatória e, consequentemente, uma atividade privativa do advogado, né? Essa situação, esta lei, ela foi criada com o objetivo de dar maior informalidade a estas ações dos juizados de pequenas causas. Ações judiciais que não têm um valor econômico muito grande, principalmente, né, ações voltadas do direito do consumidor, por exemplo, um celular que deu problema, uma televisão comprada pelo consumidor que deu problema, né, ela pode ali apresentar a sua ação sem a necessidade da contratação do advogado, quando o valor deste processo não superar 20 salários mínimos.
superou 20 salários mínimos, não tem jeito. Aí ela vai ter que contratar um advogado para que esse advogado ele postule, né, represente os interesses daquele cliente, né, daquela pessoa. Então, essa é a regra dos juizados especiais estaduais. Né? Tem essa limitação aí, até 20 salários mínimos, passou de 20 salários mínimos, eu preciso contratar o advogado. Importante também dizer que nos recursos, ou seja, vamos supor que eu entrei com uma ação sem a necessidade de um advogado e essa ação tem menos de 20 salários mínimos. Aí eu perdi a ação. Para eu apresentar um recurso perante a segunda instância, nestes processos dos juizados especiais estaduais, aí eu também preciso do advogado. É a mesma regra ali do habeas corpus, né, que eu preciso, para a apresentação de recurso, eu preciso ali que seja por advogado. Mesma situação dos juizados especiais cíveis, dos juizados de pequenas causas estaduais. A próxima exceção é os juizados especiais federais. Os juizados especiais federais, ou seja, as ações federais, né, de pequeno valor também, nos termos do artigo 10 da Lei 10.259 de 2001, né, então, os juizados especiais estaduais estão previstos na Lei 9.099 de 95. Os juizados especiais cíveis federais estão previstos na Lei 10.259 de 2001. Na forma semelhante à anterior, também a limitação se dá pelo valor do processo. Né? Então, as partes podem apresentar ali as suas ações sozinhos, sem a necessidade de contratação de advogado, mas nos juizados especiais federais o limite de valor é de 60 salários mínimos. Então, a pessoa que tiver uma ação federal, né, de até 60 salários mínimos, ela pode apresentar essa ação sem a necessidade de contratação de advogado. Por exemplo, eu preciso ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Essa ação e tem um valor de abaixo de 60 salários mínimos, ela vai tramitar no juizado especial federal, porque ela tem aí ela tem a limitação ali de 60 salários mínimos. Então, limitado, né, até 60 salários mínimos, as partes podem propor a sua ação sem a necessidade de contratação de advogado. Né? Então, para os juizados especiais federais, é essa a regra. Né? Pode também a parte apresentar a sua ação sozinho, né? Sem a necessidade de advogado, desde que as ações estejam ali limitadas até 60 salários mínimos. Então, as ações dos juizados especiais federais são aquelas ações ajuizadas contra a Caixa Econômica Federal, contra o INSS, por exemplo, né, são ações de cunho previdenciário, né, que podem tramitar perante o juizado especial federal e a parte pode juizar sozinha a sua ação até ali os 60 salários mínimos para os federais e até 20 salários mínimos para os estaduais. Nos dois casos, tendo a necessidade de apresentação de recurso, aí não, é só mediante ali a representação de um advogado. A próxima exceção com relação à postulação, quando a parte não precisa contratar um advogado, é na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 791 da CLT e da súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, a parte pode propor a sua ação trabalhista ali contra o seu ex-empregador, né, sem a necessidade de contratação do advogado. É o que a gente chama do princípio do jus postulandi, né, ou seja, o direito de postular sozinho o seu processo trabalhista sem a necessidade ali de uma representação perante um advogado. A parte não tem obrigação de contratar um advogado para reclamar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Né? Essa atuação na Justiça do Trabalho ela é limitada na primeira instância
e até os tribunais regionais do trabalho, para atuação na última instância da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho, aí é necessário a participação do advogado. Então, para a Justiça do Trabalho, eu posso ajuizar minha ação sozinho, sem necessidade de contratação de um advogado, né? Mas, se eu precisar apresentar um recurso na última instância, no Tribunal Superior do Trabalho, aí eu tenho que contratar um advogado. Isso serve tanto para o trabalhador quanto para a empresa. A empresa pode apresentar a sua defesa na Justiça do Trabalho também, sem a necessidade de contratação de advogado, até ali, né, a atuação nos tribunais regionais do trabalho. No TST, seja para o trabalhador, seja para a empresa, eu preciso contratar um advogado. O advogado tem que participar perante ali o Tribunal Superior do Trabalho. E por último, e para encerrar nossa aula de hoje, né, vamos falar da última exceção ali da postulação perante a justiça, ou seja, o direito de postulação pode ser exercido sozinho também, sem necessidade de contratação de advogado nas ações de alimentos, né, ações de pensão alimentícia. Nós temos o artigo 2º lá da Lei 5478 de 1968. Nesta lei, ela garante ali o credor, né, dos alimentos, ou seja, quem está pedindo os alimentos, né, para o alimentante, né, pode pleitear de forma pessoal, né? Pode também ser por intermédio de advogado, mas não necessariamente precisa contratar advogado. Ela pode sozinho propor a sua ação de alimentos. Lembrando que a ação de pensão alimentícia ela é exercida pelo menor, né? Não sozinho, mas pelo menor, representado ali pelo seu representante legal, e é ele o menor que é o detentor do direito dos alimentos, e é ele que vai propor ação contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu avô, contra a sua avó, dependendo da situação, né? Porque há possibilidade sim do menor pleitear os seus alimentos, não somente perante ali o seu pai ou a sua mãe, né? Na ausência de, de condições, né, dos responsáveis diretos, da mãe ou do pai, a responsabilidade pode recair para os avós. É o que a gente chama de alimentos avoneiros, né, que são a pensão alimentícia paga ali pelos avós maternos ou avós paternos. Então, o direito de ação de alimentos pode ser exercido sem a presença de um advogado. Ele pode, obviamente, contratar um advogado. Aliás, todas as exceções aqui, né, não há o que se falar da impossibilidade do advogado participar. Não, são exceções na qual o cliente pode escolher entre contratar um advogado ou exercer isoladamente ali o seu poder postulatório, o seu poder ali de postular perante o Poder Judiciário, né? O que são essas exceções são possibilidades da parte exercer sozinho, ou seja, são exceções ao exercício privativo de postulação perante o Poder Judiciário. Tá? Então, nas ações de alimentos, nos termos do artigo 2º da Lei 5478 de 68, né, a parte ali, o credor dos alimentos, pode pleitear de forma pessoal ou por um advogado contratado a solicitação ali de pensão alimentícia, né? Devendo somente expor ali o grau de parentesco entre o credor, né, que é quem está pedindo os alimentos, e o devedor, que é de quem detém a obrigação de pagar os alimentos, né? Ele tem que ali ele pode ali propor ação tanto sozinho quanto com o advogado, devendo somente provar ali o grau de parentesco e a obrigação de pagar os alimentos, né? Então, essas são as exceções do poder postulatório, né? Ou seja, via de regra, a postulação é privativa do advogado, né? Mas há algumas exceções, como vimos aí, as 5 exceções, né? Que é o HC, os juizados especiais estaduais e federais, a Justiça do Trabalho e nas ações de pensão alimentícia, nas ações de alimentos.
Com isso, então, encerramos a aula de hoje. Na aula que vem, vamos ver os atos extrajudiciais, para encerrar esta apostila 4 de ética profissional. Gostaria de sempre pedir a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas, para resposta aos questionamentos feitos em aula. Estou sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos de vocês. Bom estudos a todos e até uma próxima oportunidade.